pessoas que... Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Então deu um pouquinho abaixo do esperado, mas o fato é que a economia está voltando em V, realmente está voltando. Sabe aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio? Pois é, olhando o lado do copo meio cheio, a economia brasileira cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com os 3 meses anteriores. Os números do PIB, o Produto Interno Bruto, foram revelados nesta quinta-feira pelo IBGE. Mas o número ainda não foi o suficiente para anular a queda histórica no segundo trimestre, período do auge da crise desencadeada pelo coronavírus. Agora o copo meio vazio. Ainda que recorde, o crescimento trimestral não foi suficiente para compensar as perdas da primeira metade do ano, provocadas, claro, pela pandemia do coronavírus. Segundo o IBGE, o PIB encolheu 1,5% no primeiro trimestre e 9,6% no segundo, na maior queda trimestral da história. O fato é que essa alta agora de 7,7% ficou abaixo do que era esperado pelo governo e perto das projeções mais pessimistas. Para esse episódio aqui do podcast, eu chamei o Fernando Jasper, editor de economia da Gazeta do Povo. A gente vai analisar os números do PIB e falar sobre as projeções para a economia do país daqui para frente. É a maior alta desde o início da série histórica do IBGE em 96. O resultado foi puxado pela indústria e pelo setor de serviços e sinaliza uma possível recuperação da economia brasileira. Mas o número ainda não foi o suficiente para anular a queda histórica no segundo trimestre, período do auge da crise desencadeada pelo coronavírus. Entre abril e junho, o PIB brasileiro despencou 9,6%. Ô Jasper, vamos lá. Quando a gente olha só o número, parece algo bem positivo, 7,7% a alta do PIB. Mas tem algo a se comemorar efetivamente? Quais são as boas notícias, que esse número trouxe, hein, Jasper? Olá, Márcio. Olá para quem acompanha o 15 Minutos. Sim, existem pontos a comemorar. O que esse número sinaliza? Que, aparentemente, o pior ficou para trás, desde que não tenhamos aí uma nova onda muito forte de Covid-19, que a gente não tenha muito lockdown, porque a gente não pode deixar isso para trás, não pode ignorar esse fato de que os casos estão subindo e isso pode ter consequências aí sobre a economia. Mas o dado do terceiro trimestre, há pontos a comemorar, essa recuperação, nós vimos aí um crescimento forte da indústria, de quase 15%, serviços, que inclui o comércio, aí também cresceram bem, cerca de 6%, uma pequena queda na agropecuária, nada a estranhar, às vezes tem questões sazonais ali também, e teve um crescimento interessante também na taxa de investimento em relação ao trimestre anterior, o investimento produtivo, que cresceu 11%. E o consumo das famílias, muito impulsionado aí pelo auxílio emergencial, principal fator de todos, disparado, cresceu quase 8%. Agora, claro, tudo isso são crescimentos fortes sobre uma base muito fraca. O que se pode comemorar é justamente que veio a recuperação. Eu acho que ela veio um pouco mais forte e rápida do que se esperava lá atrás, lá no começo da pandemia, Ninguém esperava que fosse ter um crescimento dessa ordem a essa altura, e lá no começo a gente via algumas expectativas para o ano todo de quedas muito fortes no PIB anual, poderiam chegar perto de 9% em alguns casos, segundo algumas previsões. A previsão agora já é bem mais favorável, uma queda muito forte ainda, mas bem mais fraca do que se esperava lá no começo. Pois é. Bom, esse crescimento nesse trimestre, na comparação com o anterior, era de 7,7%, era o que o governo e os analistas esperavam? Como é que foram as reações a esse número, hein, Jasper? Bom, para começar, Márcio, esse avanço de 7,7%, ele ficou abaixo do que era esperado pelo próprio governo. O Ministério da Economia tinha divulgado uma previsão que era de uma alta de 8,3% nesse terceiro trimestre. A boa parte do mercado também esperava mais. Claro que ali no intervalo das previsões havia gente esperando até um pouquinho menos, cerca de 7,4%. Mas isso indica o quê? Que o resultado do terceiro trimestre saiu lá na ponta mais negativa, na ponta mais pessimista das projeções. Se a gente pegar levantamentos feitos aí por agências e jornais com bancos e consultorias, você via ali previsões que variavam de 7,4%
até 11,2%. E na média ali eles esperavam algo muito próximo a 9% de alta. Ficou um tanto abaixo disso. Então, o próprio ministro Paulo Guedes reconheceu, olha, não veio tão forte, mas ele manteve aquele discurso de que a economia está crescendo em V. Ele vem repetindo isso. Então veio um pouquinho abaixo do esperado, mas o fato é que a economia está voltando em V, realmente está voltando. Agora, o que a gente vê e o que alguns economistas dizem é que esse crescimento em V pode ser um V com aquela perna que sobe pela metade, né? Ele cai bastante, sobe rapidamente depois, mas não chega a subir até lá em cima. E, de fato, não se recuperou o que havia sido perdido, né? Primeiro trimestre foi uma queda de 1,5%, depois 9,6% no segundo, e agora essa alta de 7,7%. O patamar em que estamos hoje, de PIB, de atividade econômica, é próximo ao de 2017, 3 anos atrás. Então, no giro anual, a economia está recuando cerca de 4% pelos cálculos do próprio IBGE. Então, a gente ainda não voltou ao que estava antes da pandemia, né? Agora, a Secretaria de Política Econômica, que é do Ministério da Economia, são os técnicos ali ligados ao Paulo Guedes, eles falam o seguinte, olha, que a forte recuperação da atividade, do emprego formal e do crédito neste semestre, né, nesta segunda metade do ano, pavimentam o caminho para que a economia brasileira continue avançando no primeiro semestre de 2021, sem a necessidade de auxílios governamentais. Isso é interessante porque esse trecho, essa frase do comunicado deles, eles deixaram em negrito, para deixar bem claro que eles não querem auxílios governamentais. Essa é uma questão em aberto e é muito discutida. Existe muita pressão para que haja, sim, algum tipo de auxílio no começo do ano que vem, porque muita gente não vê um cenário tão favorável quanto o Ministério da Economia está vendo, Márcio. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Não é meio perigoso, vamos colocar assim, pensando na recuperação da economia, essa informação, essa ideia do governo que não parece estar disposto a estender, né, o auxílio emergencial, Jasper? Sim, é um pouco perigoso, porque além de não estender o auxílio emergencial, o que era até já esperado, o governo não está apresentando nenhuma outra alternativa. Por muitos meses se discutiu uma ampliação do Bolsa Família. Então você teria o auxílio emergencial até dezembro agora, aí no ano que vem você teria um Bolsa Família turbinado, pagando um valor médio maior e para mais famílias. E aí isso ganharia o nome de Renda Brasil, Renda Cidadã, mas quem acompanha o programa, né, sabe, Márcio, que esse assunto foi e voltou, o Bolsonaro não gostou de algumas sugestões, porque você precisa arranjar dinheiro para financiar isso, e ao mesmo tempo você precisa respeitar o teto de gastos. Então não se achou uma alternativa. Até agora, né? A gente está no dia 3 de dezembro, enquanto gravamos o programa, então falta menos de um mês para acabar o ano, não tem uma alternativa. E para se ter uma ideia, Márcio, para quem nos ouve ter uma ideia do que significa essa saída do auxílio emergencial sem uma ampliação grande do Bolsa Família, nesse ano o governo gastou quase 500 bilhões de reais, ou 7% do PIB, para impulsionar a economia, para combater a pandemia de coronavírus. Desse total foram 322 bilhões ainda a serem pagos, né, mais uma parcela aí, com o auxílio emergencial para 65 milhões de pessoas. Então essas milhões de pessoas estavam recebendo aí primeiro R$600, depois 300, né? Você vai sair desse cenário, que tem 65 milhões de pessoas beneficiadas, para um cenário em que você vai ter 14 ou 15 milhões de famílias, e cada família recebendo ali em torno de R$200 por mês. Então é uma queda muito grande, Márcio. Sim. É uma queda muito grande no benefício. Você não coloca 7% do PIB na economia, tira esse 7% de um ano para o outro e acha que tudo vai ficar normalzinho, porque não vai, isso não vai acontecer. Mas o governo está bastante otimista, né? E o mercado, no geral, está comprando uma parte desse otimismo do governo. É só ver as projeções aí de um crescimento aí da ordem de 3,5% do PIB no ano que vem. A gente tem que ver realmente como é que vai ficar, porque o que tudo indica, as pessoas que vão perder o auxílio no começo de 2021 não vão arrumar uma ocupação tão facilmente assim. O mercado de trabalho formal, ele está indo bem, né? Ele até bateu alguns recordes aí,
Só que a gente ainda tem aquela persistência da estabilidade para algumas pessoas que tiveram o salário reduzido. A gente tem que ver como é que isso vai ficar quando acabar essa estabilidade. E no mercado informal, os dados são ruins, né? Muita perda de ocupação. Então, sim, existe um perigo aí nessa história do governo achar que pode entrar em 2021 sem nenhum auxílio, sem ampliação do Bolsa Família. A gente caminha para começar o ano dessa forma. É difícil esperar que tudo continue fluindo normalmente, retirando de uma só vez tanto dinheiro que foi colocado aí na economia. Pois é. Bom, voltando aqui ao número do PIB, Jasper, o que se espera aí para o próximo trimestre, ou seja, esse que a gente está vivendo agora, né, o último trimestre do ano? Bom, não são dados muito favoráveis, Márcio. Para você ter uma ideia, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ela está projetando aí para este quarto trimestre, que já está indo para o seu final, né, estamos no último mês dele, ela projeta uma alta de 2,2%. Então a gente sai de um crescimento de 7,7% com um crescimento mais lento de 2,2%. E tem uma série de fatores aí que mostram que a economia já, né, está desacelerando, além dessa projeção, né, ela é baseada em vários indicadores disso. Por exemplo, tem o aumento de casos da Covid, que pode ter consequências. A gente tem um desemprego ainda em patamares recordes, muito por causa do mercado informal, como eu disse. Temos comércio, indústria e serviços evoluindo mais devagar do que estavam lá no terceiro trimestre. Tem a questão do auxílio, reduzido pela metade, né, desde setembro. Então agora são R$300 em vez de 600. Isso já tem um efeito no consumo. É lógico que as pessoas que estavam ganhando ali o dobro disso, né, elas vão ter que reduzir o ritmo de compras e de, né, gastos com serviços. Temos a inflação, Márcio, né, que acelerou bastante. E, por fim, tem uma incerteza pelo lado fiscal aí do governo. A dívida cresceu muito, né, passou de 90% do PIB, tinha começado o ano lá em 76% do PIB, e a gente não vê muitas soluções aí fáceis nessa área fiscal, então isso deixa o empresário um pouco mais inseguro para investir. Então isso limita o investimento produtivo. Então, antes mesmo de começarmos 2021, que tem esse cenário complicado que a gente comentou há pouco, já no quarto trimestre tem indicadores aí de uma desaceleração bem razoável da economia, Márcio. Eu lembro que em outra conversa que a gente teve aqui no podcast, a gente falou sobre o indicador da taxa de poupança, né? Eu queria resgatar esse assunto. Primeiro, por que é um dado importante para se pensar no futuro e como que ficou esse número no segundo trimestre, ou melhor, no terceiro trimestre, né? Bom, a taxa de poupança, da forma como a IBGE divulga, nada mais é do que todo o dinheiro que foi gerado, né, a riqueza que foi gerada, e não foi convertido em nenhum tipo de consumo. Então, é um dinheiro que ou ele está guardado no colchão, ou ele está aplicado em algum lugar. É poupança tanto de famílias, de pessoas, quanto de empresas também. Então, é um dinheiro que está ali disponível para ser usado em alguma finalidade, como, por exemplo, um investimento, ou ser usado no consumo, por exemplo, né? Esse indicador cresceu muito na passagem aí do segundo para o terceiro trimestre. Nós já tínhamos publicado reportagens na Gazeta do Povo falando disso, que a poupança tinha crescido muito, e eu falo aí, me refiro à caderneta de poupança tradicional, mais aplicações variadas em outros investimentos também. Ela estava lá, essa taxa, em 13,7% do PIB, lá no terceiro trimestre do ano passado. Um ano depois, agora no terceiro trimestre deste ano, foi para 17,3% do PIB. Então tem uma diferença e um crescimento de 3,6 pontos percentuais em um ano. Lembrando que aquela ajuda do governo lá que eu falei, toda contra a pandemia, chegavam 7% do PIB. Então teve uma ajuda de 7% do PIB, né, do governo, uma parte disso foi economizado pelas pessoas, teve as pessoas mais ricas, famílias mais ricas que não gastaram porque não puderam viajar ou não conseguiam mesmo gastar o que queriam gastar, embora tivessem o dinheiro. Então, essa poupança cresceu muito. Então, essa diferença que eu falei, né, você tem ali o governo vai tirar, de repente, 7% do PIB de incentivos, por outro lado, tem uma poupança que cresceu aí 3,6%. Tem uma diferença entre uma coisa e outra, né? Nem tudo vai ser suprido. Mas né, alguns analistas acham que parte dessa poupança, desse dinheiro, pode sim se converter em consumo no começo de 2021, nos primeiros meses ou ao longo do ano.
E aí, claro, você tirando esse dinheiro que estava guardado e colocando no consumo, você ajuda a fazer a economia girar. Isso também nós mostramos aqui na Gazeta do Povo. A questão é que talvez não seja suficiente, né? Sim. Toda essa poupança nova, segundo os analistas, ela não é suficiente para compensar o fim dos auxílios que estavam sendo pagos pelo governo. Fora outra questão, né? Não quer dizer que tudo isso vai ser gasto. Esse crescimento da poupança não quer dizer que ele vai ser jogado como consumo no ano que vem. É uma expectativa, pode se concretizar ou não. E se a questão do coronavírus se agravar novamente, a gente tende a ter de novo um cenário em que as pessoas são estimuladas a segurar o dinheiro que tem, Sim, em vez de sair gastando. Então, realmente, é um dado muito positivo esse crescimento da poupança, por um lado, as pessoas conseguiram guardar algum dinheiro, mas, por outro, é um dinheiro que não entrou na economia, na forma de consumo, pode vir a entrar, o que é bom, só que não se sabe quanto que vai entrar, nem o quanto que isso é capaz de fazer mesmo a economia girar no ano que vem, Márcio. Pois é. Bom, resumo da ópera então, Jasper, sobre esse PIB do terceiro trimestre, é o copo meio cheio, um bom número, 7,7% e tal, mas o copo meio vazio, não era tudo aquilo que esperava o próprio governo e também essa preocupação com o que vem pela frente, né? Exatamente, e eu acho que em relação ao que vem pela frente, o que resta para nós é torcer para que se confirmem as expectativas do governo, que a meu ver são bastante positivas. Alguns analistas concordam com o governo, vários não concordam tanto assim. Então, para a gente que está aí vivendo a economia do dia a dia, para o nosso ouvinte, nós torcemos para que dê certo, né? Para que funcione e para que a economia, de fato, tenha uma recuperação interessante no ano que vem. Mas os indicadores, por exemplo, por enquanto, não nos autorizam a ser tão otimistas assim. Pois é. Fernando Jasper, editor de Economia da Gazeta do Povo. Obrigado, Jasper, por mais uma participação aqui no podcast. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando aqui esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu áudios retirados de reportagens e programas veiculados pela TV Globo e também pela CNN Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!